Meus amigos, de manhã eu trouxe a notícia de que o Vaticano estava doando, ou anunciou que doaria US$ 500 mil para as ONGs que organizam a invasão da América. O, a matéria está repercutindo no mundo todo, não por causa da minha notícia, evidentemente que não. Essa é uma notícia colhida no Breitbart News, mas repercutiu logo em seguida no mundo todo. Há pouco, o Infowars trouxe um detalhe muito interessante sobre essa mesma notícia, dizendo o seguinte: no fim de semana, o Vaticano anunciou que doaria US$ 500 mil para migrantes que viajassem ao México para chegar aos Estados Unidos. Abre aspas, o dinheiro destina-se especificamente a ajudar 75 mil imigrantes que chegaram ao México em 2018 como parte de 6 caravanas, segundo um comunicado da ABC News, passado por Peter Pence. Embora o dinheiro seja distribuído em vários projetos e congregações, não se pode deixar de notar uma curiosidade matemática nessa história. US$ 500 mil divididos por 75 mil migrantes resulta no número US$ 6,66 para cada um. Um número, diz a matéria, associado a Satanás na Bíblia, 1666. A matéria termina dizendo o seguinte, perguntando o seguinte: considerando o apoio do Papa à migração em massa que ameaça minar a civilização ocidental, o que o Vaticano poderia dizer, ou o que o Vaticano estaria querendo dizer com isso? Talvez nada, talvez seja mera coincidência. E muitos, aliás, me dirão o seguinte: essa notícia não influi nem contribui, é apenas um detalhe sensacionalista. Eu não gosto de fazer sensacionalismo. Quem acompanha o canal, quem é amigo do canal, sabe que eu evito ao máximo esse tipo de coisas. Mas não posso deixar de reconhecer que a matéria é assim curiosa, que esse resultado, US$ 500 mil divididos por 75 mil migrantes que de fato lá estão, resulta num número bastante simbólico, 666. E tudo isso quer dizer o seguinte: embora seja coincidência, o fato é o fato. E qual é o fato? O fato é que essa é uma falsa caridade. É uma caridade, na verdade, travestida de interesse político ligado ao quê? Ligado a esses ditadores como Maduro, como o Raul Castro em Cuba, Maduro na Venezuela, os ayatolás no Irã e também Vladimir Putin, que estão torcendo, desejando ardentemente que a América seja destruída por dentro, sem falar, evidentemente, nos satanistas do Deep State, nos democratas que têm incentivado nada mais, nada menos do que a indústria do aborto, a pedofilia, enfim, toda a degradação moral que nós vemos por parte da esquerda. E o Vaticano, vejam os senhores unindo-se a isso com dinheiro. Não é muito, convenhamos, 500 mil dólares nesse caso não é muito, mas se fosse investido em verdadeira caridade, poderia ser, por exemplo, distribuído entre várias famílias aqui do Brasil. Estou dando um exemplo, as vítimas de Mariana, né, do rompimento da barragem, que muitas delas, ou quem sabe até a maioria dos que foram atingidos, ainda moram em pequenos hotéis improvisados porque não foram indenizados, não puderam comprar novamente um terreninho ou reerguer as suas casas. Se fosse realmente uma obra de caridade, poderia ser investida nessas famílias, até para consolar essas famílias que lá no Sri Lanka perderam parentes quando celebravam a Páscoa do Senhor. Poderia também ser dada para amenizar um pouco a dor das vítimas americanas dos mesmos invasores, porque não podemos imaginar que entre esses invasores não exista lá uma grande quantidade de terroristas, de traficantes de drogas, de traficantes de armas, estupradores e assassinos em série.
O próprio presidente Donald Trump já falou que o número dessas vítimas é muito grande. Então, por tudo isso, nos parece sim que não é mera associação, não é um mero acaso este número 666 tão simbólico aparecer nessa história. Porque, convenhamos, é uma ação muito estranha essa de querer dar dinheiro para invasor. Amanhã depois, se a moda pega, se a caridade, a falsa caridade pega, a igreja toda estará empenhada em levantar de novo o MST. Injetar dinheiro no MST para invadir fazendas e mais fazendas aqui no Brasil. Porque não existe muita diferença entre dar dinheiro para os invasores da América e dar dinheiro para os invasores aqui das terras de quem produz, ou em qualquer outro lugar. É uma ação comunista mesmo, e Nossa Senhora já dizia que isso também era um dos erros espalhados pela Rússia. Muitas coincidências, 666 para cá, 666 para lá, mas de concreto mesmo, nós temos isso. Uma igreja que hoje inverteu de ponta cabeça o sentido da caridade. Até depois, amigos.